Olá, Abundante, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui. É uma honra enorme que eu estou batendo um papo hoje com a Priscila, que é uma de um dos nossos programas aqui. Então, antes de mais nada, Priscila, seja muito bem-vinda aí. Alguns alunos talvez te conheçam da nossa comunidade, conheçam o treinamento, mas eu gostaria muito de coração pedir para você se apresentar. Quem que é a Priscila, onde que você mora, o que você faz. Você já falou um pouquinho agora para mim, queria saber mais de você aqui. Tá bom. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Priscila, eu sou arquiteta, tenho 33 anos. Bom, tá um pouquinho de loucura, vocês vão ver que vai ter gente passando às vezes atrás de mim, me chamando, porque eu sou arquiteta, eu tô numa obra agora, eu tô trabalhando. Foi o único momento que eu consegui conversar, né, com o Paulo também. E, bom, é isso, não sei mais o que falar. Ô Priscila, nas conversas que eu tive, eu peguei um pouco as informações suas, você é um dos nossos programas que é o Prosperidade Quântica. E eu Isso. queria saber contigo, quando que você entrou na teoria da Prosperidade Quântica, como que foi, o que fez você tomar a decisão de entrar na Prosperidade Quântica? Eu queria saber um pouco dessa jornada sua aqui com a gente. Tá. É um pouquinho mais, assim, profundo, na verdade, né? Bom, como eu disse, eu sou arquiteta, né? E antes eu trabalhava para outras empresas. Mas eu tinha muito medo de abrir a minha empresa, né? Então eu sempre ficava ali protelando, sempre eu colocava alguma desculpa. E aí isso eu ia arrastando, 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 até que um dia eu descobri uma doença autoimune degenerativa. E devido a essa doença, eu perdi movimentos das minhas pernas, eu fiquei muito tempo sem andar, não conseguia me movimentar. Essa doença, ela é neurológica, então, na época, eu tive muitos problemas, assim, de memória, eu não conseguia ter um raciocínio rápido, e aí acabou acarretando de não conseguir continuar trabalhando na empresa que eu trabalhava, né? Minha chefe não quis, e, e aí eu comecei a ficar muito mal mesmo, porque eu já estava com um problema, né, de saúde, eu estava agora tendo problema profissional, porque eu estava desempregada, estava tendo problema financeiro, e eu estava, na verdade, já tendo, assim, para falar bem a real, naquela época, eu estava tendo até pensamentos, assim, suicidas, porque eu estava, assim, minha vida desmoronou. E eu ficava mais mal ainda porque eu não tinha coragem. Eu acordava, porque eu acordava e dormia com dor. Eu acordava e eu pedia para Deus me levar, mas eu não tinha coragem de fazer nada. E isso me deixava mais depressiva ainda. Até que um dia, mexendo no Instagram, né, porque eu não levantava da cama, eu só via de vez em quando olhando assim no Instagram, né? Eu vi uma propaganda da Vidana. E era bem uma propaganda assim que tinha um bonequinho tentando correr de um buraco, né? Sem fundo, assim, sem fim. E eu me vi naquele bonequinho. E aí eu fiz o primeiro curso da Vidana, que foi o Chave da Abundância. Da mudança. Não tive tanta assim mudança quanto da prosperidade quântica, mas já me deu assim um up que eu precisava realmente. Eu estava tão realmente num buraco negro que a chave da abundância ela me ajudou, mas ainda eu precisava de mais ajuda. E ela foi a que me deu assim coragem para abrir minha empresa, né? O que eu sempre tinha ficava com medo de dar esse passo, né? Porque querendo ou não agora, realmente é tudo minha responsabilidade, né? Eu que tenho que arcar com tudo, né? Se acontece algo assim inesperado. E antes não, antes eu tinha aquela ilusão, né? Que a empresa iria algo. Então eu me colocava assim, eu colocava sempre uma desculpa para não dar esse passo. E dessa vez, com a chave da abundância, eu dei esse passo. E aí foi indo, mas eu ainda sentia que faltava assim algumas coisas, né? Muitas coisas melhoraram, mas assim, ainda faltavam muitas coisas em mim. Foi aí que eu comecei a descobrir sobre crenças limitantes. E aí eu vi
uma live que você fez, né, para divulgar das 16 leis, né? E aí eu fiz o curso lá da semana toda e aí acabei adquirindo prosperidade quântica. Aí o negócio assim pegou. Nossa, eu gostei muito da tua história, Priscila. Eu tenho algumas dúvidas aqui, algumas perguntas para saber um pouco mais. Você comentou de uma doença autoimune. Você se sente tranquilo em falar qual que é a doença? O esclerose múltipla. Esclerose múltipla. Minha esposa também tem EM. Ela descobriu há foi 2014, 7 anos atrás. E eu imagino como foi para você o momento que você descobriu. Que para ela, quando ela me conta, ela conta como foi. Que você só vê casos extremos, né? De esclerose múltipla. Você pensa que o pior vai acontecer com você. Mas muitas das coisas que ela carregou por muito tempo, ela foi pesquisando, aprofundando. E recentemente, coisa de 2 anos, ela começou a fazer um tratamento específico, que é alternativo, de esclerose múltipla, que um dos sonhos que ela tinha era ter filho, né? E o remédio que ela tomava impossibilitava que ela tivesse. Então, foi nesse tratamento que logo depois de ter filho, agora ela tá grávida de novo de mais 2, então as coisas aconteceram. Mas quando você falou de doença autoimune, começou a falar um pouco dos sintomas, eu lembrei da esclerose múltipla, porque a minha esposa também é algo que... É uma doença que vai ter que conviver com ela a vida toda, mas... Eu pude sentir um pouco, pela convivência com ela, o quanto você sentiu quando você descobriu sobre a doença autoimune. Você aprende a lidar, né? Porque é que depende de como, acho que depende de como você descobre essa doença. Eu descobri no momento que eu estava uma vida bem ativa, e aí do nada eu parei com tudo. Eu tive que travou realmente a minha vida. E aí não foi só assim a descoberta, né? Porque eu parei de andar, depois eu tive um outro surto, eu fiquei sem enxergar, eu fiquei uns 3 meses sem enxergar nada. Depois você vai recuperando, né? Se você consegue tratar logo os surtos, mas mesmo assim você fica com sequelas. São esses tipos de coisas, assim, essas sequelas, que vai mexendo muito com a gente e vai criando mais crenças ainda limitantes, entendeu? E você se vitimizar, eu não sei, pelo menos eu, no começo, eu me vitimizei muito, entendeu? Hoje já não. Mas eu sei que eu tenho uma certa limitação com a doença, mas eu faço de tudo para que essa certa limitação não me limite realmente, entendeu? Não me pare mais. Entendi. Você lembra como você se vitimizava? Tipo, eu imagino a situação, do nada você descobre a doença, ela vai te trazendo muitas limitações, muitas sequelas. Você falou de não conseguir enxergar, você falou das dores no corpo. Tinha alguma forma que... Você lembra das frases que você dizia para você mesmo, de forma que se vitimizava assim? Eu não ia conseguir, que isso não é para mim, entendeu? Que agora eu não posso mais fazer isso, que a maioria das coisas eu sempre não consigo. Não consigo, não vou conseguir. E isso me deixava muito, realmente, assim, às vezes chateada, às vezes brava, às vezes, assim, revoltada, porque eu olhava e falava assim, gente, mas como é que tem gente que consegue e eu não? E aí, às vezes, eu falava assim, não, realmente não é para mim, não vou. É alguma coisa, deve ser alguma coisa comigo mesmo, entendeu? São sentimentos, assim, bem... É uma mistura de sentimentos. Entendi. Eu vou mudar um pouco até de assunto aqui. Eu vou voltar para você comentou que você viu o anúncio, aquele anúncio chamava bastante atenção, eu gostava muito daquele vídeo, que ele passava um pouco daquele sentimento de você parece estar saindo do buraco, mas você está tentando fugir, parece que não sai dele ali. E você falou que o primeiro treinamento que você fez foi o Chave da Abundância. Agora, só para entender, foi a partir do Chave da Abundância que você conseguiu abrir a sua empresa, ou foi só depois quando você fez a Prosperidade Quântica? Não, foi depois da Chave da Abundância. Depois da Chave da Abundância? Foi depois da Chave da... Eu tive a coragem. Só que mesmo assim eu tive... Por isso que eu falei assim, que ele deu o primeiro passo. Eu tive a coragem de abrir, só que eu abri a minha empresa em sociedade com uma amiga minha. Aí essa amiga minha me passou a perna. Não, você ri agora, mas deve ter sido duro na época, né? Você fala, nossa, já tá no buraco, né? E realmente foi aquilo, tipo, você tá tentando lutar contra a correnteza, né?
E, então, assim, eu abri a minha empresa, aí eu levei um calote da minha sócia, e foi nessa época aí que eu descobri a prosperidade quântica, né? Que eu falei assim, não, uns 3 tapas na cara, assim, pode parar. Não, você consegue, você é capaz e vamos. E Que aí eu bacana. tô indo. E qual que foi o que você sentiu de mudança depois? Você falou que depois que fez Prosperidade Quântica, você sentiu um crescimento E, considerável, mesmo de acordo com a diversidade dela. Você já estava com a tua empresa, tua amiga passou a perna, o que você sentiu de diferença depois aí, na sua prosperidade, no teu negócio? porque, querendo ou não, assim, quando eu trabalhava para as empresas, né, eu tinha aquela rotina de acordar cedo, e porque assim, eu moro muito longe, muito longe. Então, assim, eu moro onde Judas perdeu as cirolas, não perdeu as botas, entendeu? Ali as botas eu já tinha perdido muito tempo antes, muito longe. Então, eu já tinha esse hábito de acordar cedo. Quando veio a doença, que aí eu vim para aquele poço, né? Eu não tinha mais coragem, assim, de acordar cedo, eu só vivia deitada, né? Então, quando eu falei assim, eu vou abrir a minha empresa, isso era uma das coisas, assim, que eu mais sentia, porque eu falava assim, gente, eu acordava com tanta facilidade antes, e agora eu não. Eu começava meu dia, assim, lá para umas 10h30, 11 horas, meio-dia. E com a prosperidade quântica, não. Eu comecei a ter mini hábitos, né? Comecei aos poucos. Então, eu comecei a voltar a acordar cedo, comecei a voltar a fazer exercício dentro de casa mesmo, né? Por causa da pandemia, não dá para abusar. Comecei a ter um controle maior assim dos meus gastos. Comecei a fazer planilha de gastos, essas coisas, porque também era uma loucura. Não tinha essa divisão assim da Priscila profissional e da Priscila pessoal, né? Então, comecei a ter essas pequenas mudanças, entendeu? Que hoje eu já vejo que foi uma grande mudança, entendeu? Mas todo dia um pouquinho de cada. Bacana. Eu acredito muito nessa questão que você trouxe de micro hábitos, de mini hábitos, porque às vezes a gente imagina que um dia a gente vai mudar a nossa vida, que tem tanta coisa desorganizada, tanta coisa desarrumada que a gente acredita que um dia vai resolver. Mas na verdade, às vezes 5 minutos a mais por dia é o acordar, resolver acordar meia hora mais cedo e aos poucos vai acordando mais cedo. É um mini hábito de anotar os gastos, por exemplo. Um negócio que você falou que eu achei super importante aqui. Existe a Priscila, a dona da empresa, e existe a Priscila que trabalha para essa empresa que é da Priscila, e tem que saber dividir. E esse é um dos principais motivos que as empresas falham, porque o dono começa a achar que começa a fazer assim com o dinheiro do que começa a ganhar da empresa, e depois a empresa não tem caixa. Então, é isso mesmo. Que bacana. Um outro ponto que você falou, quando você abriu o teu negócio, eu gostei muito, e falou assim, ó, a partir desse momento eu descobri que eu era responsável por tudo, e ser responsável pelas coisas boas e ruins. Então, esse para mim é Você tinha falado que você se vitimizava antes. Depois você falou assim, eu me descobri que eu sou responsável. Para mim, é a transição, que você está evoluindo na sua consciência. Porque você sai daquele estado de vitimização que o mundo está acontecendo para você, parece que está todo mundo contra você, e quando você descobre que você é responsável, você começa a ser a criadora da sua vida. E tem um peso, sim, da responsabilidade, mas ao mesmo tempo você é responsável por ter mais negócios, ter a sua prosperidade. Conta um pouco para nós como foi quando caiu a ficha para você. Nossa, agora eu sou responsável por isso que dá certo. E quais foram, tipo, o lado bom e o lado ruim disso aí também? Quando caiu a ficha, olha, não sei, foi uma coisa assim, realmente que foi acontecendo. Eu não sei como te falar, quando caiu a ficha. Eu acho que foi quando da primeira obra, foi o primeiro problema sério assim que aconteceu na primeira obra, que não tinha para onde correr, entendeu? Era eu que tinha que resolver. E aí eu falei assim, meu, não adianta eu chorar, não adianta eu falar, não vou conseguir, eu tenho que conseguir, entendeu? Eu tenho que dar uma solução. Porque uma das coisas assim que eu aprendi na minha vida profissional, que problema sempre vai ter. O que te faz diferente é você saber resolver esses problemas e da melhor forma possível, né? Com mais agilidade, com menos gasto, né? Com menos dor de cabeça para o próprio cliente.
Então, eu falei assim, eu sou capaz, né? Eu tenho que ser capaz. Agora, não é mais questão, assim, de querer, de poder. É querer e poder, entendeu? Eu posso. E aí, eu fui indo. E consegui solucionar, né? O problema que eu mais... Eu acredito muito na parte de você sentir que você tem poder para resolver as coisas, de acordo com os problemas que você vai resolvendo. Quanto mais problemas vai surgindo para você, você vai lá, resolve, você vai lá, resolve, você tem aquela confiança. Ao contrário daquela crença que você tinha antes de, eu não consigo. Quando surge um problema grande, você fala assim, eu já consegui resolver coisas maiores que isso aí. Aí você vai lá e vai conseguindo ali também, né? Assim, não vou mentir que às vezes acontece alguma coisa que de primeiro impacto é aquela coisa, ai meu Deus, que eu faço? Mas aí depois eu paro, eu sento, respiro, vou lá, escuto alguns áudios mais, uma meditação. Olha, uma coisa assim também, que, ó, eu sempre fui uma pessoa muito agitada, muito. Acho que por isso que eu também deu aquele baque com a doença. E nunca, qualquer pessoa que fala assim, você faz meditação, sabe? Eu dava risada. Hoje eu não vivo sem. Até, principalmente quando eu venho aqui para as obras, eu não consigo vir sem fazer algum áudio mais, alguma meditação, alguma coisa assim, porque me acalma muito, né? Essa obra mesmo que eu tô hoje, o eletricista estava até brincando comigo, porque eu ainda tenho algumas vezes esses picos de ansiedade, né? E aí eu tava dormindo, eu lembrei de uma coisa que tinha que ser feita hoje, do meio da noite. Esse tipo de coisa só aparece no meio da noite, não é? 2 horas da manhã, mandei mensagem para ele, falei assim, olha, tem coisa para fazer, não sei o quê. Aí chegou e falou assim, menina, você não dorme? Eu falei assim, não, eu durmo. Depois que eu te mandei, eu li um pouquinho ainda e dormi. Então, assim, uma coisa que realmente eu não vivo sem mesmo agora é essa questão assim, de meditar, que me traz uma paz e uma estabilidade, sabe? Emocional. Mesmo eu ainda tendo esses picos. Mas eu acredito que com a prática, você já tem praticado há um tempo, meditação, eu acredito que com a prática você vai perceber um pouco antes de surgir esses picos. E problemas vão continuar existindo, às vezes vão notar, você vai ter picos assim, que vai acabar acontecendo. E eu queria fazer uma pergunta muito especial para você aqui, uma pergunta que eu faço para os alunos, e eu gostei muito da tua história, porque você passou por um momento de crise na sua saúde, um momento que você se questionou muito, questionou a sua vida também, e pode ser que alguma pessoa que esteja passando por um momento de crise, seja da saúde dela, seja um problema emocional, seja ela está questionando a vida dela, ou tem algum familiar que morreu e ela está muito abalada. E eu queria saber que conselho você daria para uma pessoa que está no começo da sua jornada, independente se for aluno nosso ou não, mas que está passando por uma dificuldade, está passando por um desafio. Que conselho você daria? Você que teve um momento que você falou que era o fundo do poço e você se reergueu. E eu vejo você super bem aqui. Graças a Deus. Claro, sempre buscar, né, ajuda profissional, porque por mais que eu não tenha feito, né, assim, passado por psicólogo e tal, é uma das coisas que eu busco ainda fazer, ainda não consegui, assim, eu falo que eu não tenho tempo, mas na verdade eu ainda tenho uma coisa que me prende, mas eu quero. Então eu acho que assim, as pessoas precisam também buscar isso e acreditar, voltar a acreditar nela mesma, sabe? Buscar referências por mais que na internet a gente encontre de tudo, coisas boas e coisas ruins, tentar focar naquilo que é bom. Realmente, assim, buscar por conhecimento. Porque quando a gente busca por conhecimento, além da gente não ficar com a mente ociosa, a mente vazia, a gente consegue dar um sentido, né? Para tudo que a gente vai fazer. A gente começa a até buscar um propósito na nossa vida, né? Eu acho que quando a gente não tem um propósito, nada vale a pena. Acho que é Bem, isso. muito obrigado. Gostei do seu conselho. A busca por conhecimento que você trouxe aqui, o conhecimento externo, e pelo que eu vi no final, de você até se encontrar e ter esse conhecimento interno de encontrar o seu propósito,
de encontrar o seu porquê, e também o apoio profissional. Eu acredito fielmente na questão do apoio profissional. Se vê uma pessoa que está com um problema muito sério de saúde, não vai ser um áudio que vai mudar a vida dela do dia para a noite. Por mais que tem muito profissional que acaba prometendo isso aí, eu acho muito errado. Acho que tem muitos bons profissionais que vão estar acompanhando e uma coisa pode casar com a outra. Ter esse momento seu que você vai estar trabalhando, fazendo trabalho interno, e ter um profissional que vai estar te observando, seja um psicólogo, seja às vezes, se você tem um problema de saúde, um médico te acompanhando, no caso você falou de esclerose múltipla, um neurologista te acompanhando, e eu acredito total tudo que você disse aqui. Eu já fiz muito, porque agora é aquela moda, assim, dessas palestras motivacionais que junta lá o pessoal. Como é que é? Eu já fiz, gente. Como é que é o nome disso? Que eu esqueci. Que tem esses coaching, sabe? Motivacionais. Eu já fiz muito dessas palestras, sabe? Fui nesses workshops e eu vou ser bem sincera, não me deu, assim, tanta motivação quanto os cursos que eu fiz da Vidana. Não sei se, talvez, quando eu fui fazer o curso da Vidana, eu estava mais aberta também para isso, né? Mas, realmente, assim, esses workshops não me foram tão, assim, não me agregaram tanta coisa, assim, quanto esses cursos que eu fiz da Vidana. E só continuando, esses workshops que você fez, por que você sentiu que não agregou? Sei lá, foi superficial ou não conectou com a tua emoção? O que seria? Primeiro que esse negócio de você ficar gritando, né? Ficar gritando no meu estômago, porque eu sou rica, porque eu sou poderosa, porque eu não sei. Quando você ainda não tem isso dentro de você, você ficar gritando com um monte de gente, ali no meio que tem um monte de gente, né? Até te dá um up. Mas aí depois você sai dali, aí você fala, gente, não é realmente aquilo, entendeu? É uma coisa assim muito forçada. Eu achei para mim, né? Uma coisa muito forçada. Entendi. E qual que foi o que você sentiu que... teve workshop que eu acho que era muito forçado. E qual que você sentiu a diferença nos programas da vida, né? Que você sentiu que falou, nossa, o que para você valeu mais a pena? Pensando em metodologia, nas ações que você seguia assim, no programa, o que você sentiu que valeu a pena ali no programa? Nos programas, no caso, né? Eu acho que quando tem essa continuidade, é uma coisa muito boa. Porque, principalmente do workshop, você vai lá, faz um dia, ou alguns que raros, assim, são 3 dias, um final de semana, e aí depois acabou. E é muito, muito conteúdo, muita informação, que às vezes, como muita palestra no mesmo dia, você acaba perdendo coisas, você também não consegue colocar em prática. E aí, com a Vidana, não. Ali todo dia tendo algum tipo de coisa para você fazer, reforçando. E eu, pelo menos, né, eu sempre tive esse negócio, assim, de fazer aquilo várias e várias e várias vezes para conseguir ter um resultado, né? Desde a da época de escola. Então, eu acho que foi isso que me ajudou, entendeu? Ter essa continuidade. Entendi. Eu gosto muito desse perfil de fazer várias vezes até funcionar. Porque não é só aprender. O treinamento que a gente faz não é só um treinamento de aprender ou de dar muito conteúdo. Se você pegar para ver, eu pego Chave da Abundância, Prosperidade Quântica, 15, 20 minutos por dia. Mas é o suficiente para você colocar em prática o que você está fazendo e você ter resultado. Eu acredito muito nisso, pelo menos eu estudei muito essa questão de aprendizagem, fiz muitos outros treinamentos fora e aos poucos eu fui mudando aqui na vida para ter esse resultado. Fico muito feliz com esse teu feedback ali de quanto ele acaba contribuindo ali para você. Eu quero te agradecer de coração pela nossa conversa de hoje. Eu queria saber se tem algo que você gostaria de compartilhar que acabou não tendo tempo de falar ainda na nossa conversa, se tem algo que sente que precisava falar de coração aqui pra gente. De coração, eu acho que é isso, gente, não desistam de vocês mesmos, porque realmente, por mais que a gente tenha problema na nossa vida, a vida é muito bela, não é só uma frase, não, a vida é sim muito bom de ser vivida, desde que você queira viver, porque se realmente a gente só tem coisas boas, né, fica chato, então
A gente precisa ter alguns perrenguezinhos ali no meio para a gente conseguir ter mais assim, vontade de fazer as coisas também. Eu, pelo menos, eu sempre gostei de desafios. Eu não imaginava que ia ter um desafio tão grande assim na minha vida, mas eu sempre gostei de ter assim, pequenos desafios, né? E quanto mais desafio, na verdade, na minha vida, acho que é melhor. E eu acho que é isso. Eu acho que o programa Vida não tinha que ser mais de 1 ano. Eu tenho um convite depois para fazer para você se juntar para a gente ficar mais um ano aqui conosco, aqui, que vai ser uma experiência muito bacana. Pelo menos eu tenho certeza que o nosso grupo vai amar a tua energia, contar contigo lá também. Ai, que bom! Bacana. Mas depois a gente bate um papo. Eu quero te agradecer pela nossa conversa de hoje, Priscila. Eu que Gostei agradeço. muito da tua energia. Muito obrigada mesmo. Então, gratidão, vamos encerrando aqui, Abundantes. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa aqui com a queridíssima Priscila, que tem uma energia incrível aqui. Gratidão, Abundantes, gratidão demais por hoje aqui, Priscila. E até mais, gente. Tchau.